Olá, boa tarde. Hoje nós estamos no capítulo 23 e hoje é sobre. Vamos lá? Hoje eu gostaria de falar sobre um homem chamado Amon, um grande servo do Senhor. Amon era filho de Mucias e ele e os seus irmãos foram ensinar o evangelho aos lamanitas. Amon foi à terra de Ismael, e assim que ele entrou na cidade, ele foi amarrado e levado ao rei Lamone. Ai, Amon, disse ao rei que gostaria de morar ali com eles. E então o rei ficou contente e mandou soltá-lo. E então o rei mandou que ele cuidasse dos rebanhos. Um dia, enquanto Amon estava levando o rebanho para beber água, apareceram uns ladrões para roubá-los. E os servos que estavam com Amon ficaram com medo. Porque o rei Lamone matava os servos que deixaram os animais serem roubados. Amon sabia que aquela era uma oportunidade de usar o poder de Deus. E eles então ouviram os seus ensinamentos. Amon disse aos servos que, se eles conseguissem reunir os animais, o rei não os matariam. E então Amon e os outros servos encontraram os animais rapidamente e levaram todos ao bebedouro. E os ladrões voltaram. Amon pediu aos servos que cuidassem dos rebanhos, enquanto ele lutavam com os ladrões. E os ladrões não ficaram com medo de Amon. E eles pensaram que poderia matá-lo. Mas o poder de Deus estava com Amon. E ele matou alguns ladrões a pedradas. E eles tentaram matar Amon com suas fundas, mas toda vez que um ladrão erguia a funda para acertar Amon, acabava cortando o braço de um outro ladrão. E os ladrões ficaram com medo e fugiram. E então os servos levaram os braços cortados ao rei Lamone e encontraram-lhe o que Amon
tinha feito. E contaram-lhe, né? E contaram-lhe o que Amon tinha feito. O rei ficou impressionado com o grande poder de Amon. E então, o rei queria ver o Amon, mas teve medo. Pensou que Amon fosse o grande espírito. E quando Amon encontrou com o rei, Amon ficou calado durante 1 hora. E então o Espírito Santo ajudou Amon a saber o que o rei estava pensando. E Amon explicou que ele não era o grande espírito. Era um homem. E o rei prometeu dar a Amon tudo o que ele quisesse, se ele explicasse de onde vinha o poder para vencer os ladrões. E para conhecer os seus pensamentos, Amon disse que queria que o rei acreditasse no que ele ia dizer. E o rei respondeu que acreditaria em tudo o que Amon dissesse. E Amon perguntou ao rei se ele acreditavam em Deus. E o rei disse que acreditava em um grande espírito. Amon explicou que o grande espírito é Deus. E que ele criou tudo o que existe no céu e na terra. E que conhece o pensamento das pessoas. E Amon disse que as pessoas foram cuidadas à imagem de Deus. Disse que Deus lhe havia chamado para ensinar o evangelho a Lamone e ao seu povo. E Amon usou as escrituras para ensinar ao rei Lamone a respeito da criação de Adão e Jesus Cristo. O rei Lamone acreditou em Amon e orou para que os seus pecados lhe fossem perdoados. E então o rei caiu no chão e parecia estar morto. E então os servos levaram o rei até sua mulher e colocaram em uma cama. 2 dias depois, os servos pensaram que ele estivesse morto. E decidiram enterrá-lo. A rainha não acreditou que o seu marido estivesse morto
quando ela soube do poder de Amon. Pediu-lhe que ajudasse o rei. Amon sabia que o rei estava sob o poder de Deus. E ele disse à rainha que o rei Lamone acordaria no dia seguinte. E a rainha passou a noite toda ao lado do rei Lamone. No dia seguinte, ele levantou-se e disse que tinha visto Jesus Cristo. E então o rei e a rainha ficaram cheios do Espírito Santo. E então o rei Lamone ensinou ao seu povo a respeito de Deus e Jesus Cristo. E as pessoas que acreditavam arrependiam-se de seus pecados e eram batizadas. Então, meus queridos, é muito maravilhoso, né? Ouvir essa história sobre Amon, sobre o rei, tudo que aconteceu realmente. E o rei antes não acreditava, mas depois ele viu o Espírito Santo que salvou ele, salvou aos povos que estavam com ele. É muito maravilhoso. Eu creio, eu acredito e eu sei que esse livro de Mórmon é verdadeiro. E eu passo essa humilde mensagem com todo o meu coração, com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.